Pessoal, então, rapidamente o nosso cronograma, tá? Então, como eu falei para vocês semana passada, só para ver que vocês estão com alguma dúvida ou não aí, que a gente conversa, essa é a nossa última semana de aula. Essa é a nossa penúltima aula. Nossa última aula é amanhã, tá? Encerramos a disciplina amanhã com a nossa última matéria. Hoje eu vou passar mais uma matéria para vocês, a de ponto de equilíbrio, como continuação dessa atividade. Amanhã vamos discutir preço de venda e vamos começar a nossa prova. Tá? A nossa prova começa amanhã. Ela vai ser no Moodle dessa vez, tá? Eu vou liberar ela no Moodle. Eu libero a prova amanhã para vocês me entregarem a prova até dia 25. Vão ser questões lá do Moodle para vocês responderem. Ué, uma prova que dá pra entregar depois? Lógico. Novidade isso aí. Mas como Tá? é que é isso aí? Vai ser Discute não, fechadas, meu brinco. abertas? Se você quiser que eu mudo, coloque para vocês fazer igual Não, a não, não. última. Do jeito Não, que Ô, vocês que Zé quiserem. isso. Naruto, fala nada não, caramba. Ô, professor, Diga, Heloísa. vão ser tipo os questionários que tem pelo Moodle, porque a gente respondeu a vários questionários do Alex. Aí Uhum. você entra, responde o questionário todo e envia. Isso. Não tem- Mas, entendi. ô, Bom, Luciano, mas aí você não vai colocar tempo não, né, pra responder? não, ó, vai expirar dia 25, 11 horas da noite. Ah, então O tá bem, questionário. então, filé. Então começa amanhã, vocês podem responder até dia 25, 11 horas da noite. Mas, Sugiro não deixarem para a última hora, professor, eu acho que ele tá? está Ô, Não querendo tem, não Luciano, tem um dizer. prazo maior assim à toa. Eu acho que pode ele está querendo dizer o entrar, seguinte. fazer e depois continuar? Acredito Ou que quando, sim. ou quando entrar, porque no do Alex só tem 2 tentativas. Se você É, entrar, você não consegue fazer depois, não. Não, Somente mas uma. a do Alex, se você fizer e fechar, depois quando você entra de novo, tá lá, continuar a tentativa. Pois é, mas se Entendeu? finalizar. É, se finalizar aí não tem jeito não, mas aí se você quiser ir fazendo aos poucos, dá, entendeu? o Aqui, professor, Não, mas esse eu Moodle vou é tentar maluco, tá? fazer para vocês poderem tentar quantas vezes vocês quiserem. Logicamente que não vai dar pontuação. A pontuação depois vai ser manualmente por mim, tá? Que vão Eu ter fiz questões abertas. eu fiz uma prova de direito trabalhista e eu entrei e fui voltar na questão, eu não consegui. Entendeu? Aí o sistema pode ser que ele dê algum erro, sim, de você não conseguir realizar a questão depois. Ó, eu posso fazer a mesma coisa no Moodle no Socrative também. Se vocês preferirem, eu posso deixar no Socrative os 5 dias. Eu não sei qual que vocês preferem. Prefiro o Moodle. Moodle já é do conhecimento da gente, né? Uhum. Não que o Socrative não seja, mas o Moodle Prefiro o é Moodle mais do nosso também. conhecimento. familiarizado, na verdade, Então, né? beleza. Então, deixo no Moodle. E aí vocês têm até segunda-feira à noite para responder, tá? Amanhã eu passo a matéria, aí eu falo rapidamente sobre a prova. E aí finalizamos amanhã os nossos conteúdos. Aí depois voltamos com as nossas aulas, que aí, como comentei com vocês, a ideia é o Marcelo suprir nas próximas semanas as aulas. E aí, a semana do dia 8 ao dia 12, semana de carnaval, até vai ser um prazo extra, não vai ter encontro nenhum, para vocês finalizarem o trabalho. E dia 15 é a entrega do trabalho. E aí, no dia 17, às 8h20, nós discutimos as notas do trabalho, entrego as notas finais, e aí vemos se alguém precisa fazer recuperação ou não. Vamos estar marcando isso. A prova vale quanto? 25. Prova e trabalho valendo 25 pontos. Ô, Caldense, Diga. deixa eu te falar, dia 17 não é quarta de cinzas, não? Não sei. É porque eu vi um negócio no calendário administrativo do IS, falava que ia ser feriado, mas o escolar não segue, não, né? É, 17 é quarta-feira de cinza, isso mesmo, tem razão. Aí eu não sei se o administrativo segue o escolar, sei lá. É, não, aí. Qualquer coisa, se não der para ser dia 17, a gente faz a nossa aula dia 18. Ô, Ok. professor,
Aí a gente vai mandando mensagem para vocês no WhatsApp. Diga, Milene. Esse trabalho em grupo que está aqui no acadêmico, no diário, que deu dia 27/11, você ainda não disponibilizou a nota não, né? 20 pontos. Já. Eu tô sem. Depois, Eu achei que você não tinha feito, porque em contabilidade também tem uma nota minha. Trabalho em grupo, tipo, a mesma coisa, de 15 pontos também tô sem. você olhou no acadêmico? Coloquei as Aham, notas no acadêmico. No acadêmico tá zerado? aham, no acadêmico. Depois eu converso com você, então, no Depois você privado. manda mensagem para lembrar para dar uma olhada. Tá? Aí eu vejo com calma isso. Aí as notas já estão de trabalho da prova do. Nós fizemos no final do ano passado, estão no acadêmico já. Alguns de vocês chegaram a consultar lá para confirmar que você está lá mesmo ou não? A minha está. Tanto de curso quanto contabilidade. Também. Nota de quê, professor? Da prova do. A primeira prova do primeiro trabalho que vocês fizeram. É Ah, Ah, aquela meu tá no acadêmico. do... Meu tá no acadêmico já. que é Então, do vídeo, não é? isso. Então quem não tiver com a nota, depois me manda mensagem que aí eu vejo o que aconteceu. Tá. Então, das notas do nosso cronograma, tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu acho que por mim, tranquilo. Tá? Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem no grupo lá, ou particular, vamos conversando. Então vamos lá. Vamos para a tarefa que vocês me entregaram sobre a nossa fábrica de bolos. Bolo de limão, bolo de chocolate e bolo de abacaxi. Então a Ana Cláudia faz bolos gourmet e ela trabalha com os 3 sabores. E aí ela apresentou, né, o resultado do mês de maio, mostrando que o bolo de limão teve um lucro, o bolo de chocolate um prejuízo e abacaxi um lucro também, mas no final ela teve um prejuízo de R$ 50. E aí ela viu que depois, quando o Antônio Carlos pediu mais 50 bolos de limão, né, passando para 100 unidades aqui, teve um lucro de 2.250. Aí falou, opa, então o negócio aqui é o bolo de limão, vou vender bolo de limão que eu tenho lucro. E aí perguntou para vocês, olha, com base nessas informações que eu tenho aqui então, realmente o bolo de limão é o meu carro-chefe aqui? O que vocês falaram para a Ana Cláudia? Vocês lembram do resultado? Vocês chegaram? Já que é o resultado, já de cara. Lógico, depois a gente vai ver qual que é Rápido o melhor assim. bolo aqui. Olha, pelo meu resultado, foi o de chocolate. pelo meu também. Pelo meu foi de abacaxi. Então, a maioria sugerindo chocolate, alguém sugerindo abacaxi, e o de limão que ela falou, ninguém acha que chegou no resultado com o de limão o the best aí? Não, a margem de contribuição do limão é menor dos 3. É Ah, menor. Ó, o Henrique também chegou no abacaxi. o limão é muito amargo, não deu pra mexer com ele. O meu ficou bolo de chocolate em primeiro, abacaxi em segundo, limão em terceiro. E o meu também foi assim. Vamos fazer juntos aqui então e vamos chegar a um consenso aqui, né? Qual que será então? Então a dúvida está, né? Será que é o bolo de chocolate ou o bolo de abacaxi, então? Que é o melhor aí. Aí o Henrique falou que o bolo abacaxi é o lucro unitário. Henrique, quando você fala, vamos tomar cuidado com as palavras, tá? Quando você fala lucro unitário, você está querendo dizer margem de contribuição ou é lucro mesmo? Temos essa diferença, lembra? Qual é a diferença de margem de contribuição e lucro? A margem de contribuição eu acho, né? É aquilo que eu vou poder usar para pagar parte dos meus gastos. Quais gastos? Todos os gastos? O que sobra, né? O que vai faltar. Porque quando a gente chega na margem de contribuição unitária, a gente já pagou os variáveis, então vai ficar os fixos.
Então, aquilo é para pagar os fixos. Isso, ó, que a Tamara colocou ali também, os fixos, tá? Lembrando, esse nome margem de contribuição não é à toa. É a margem que o produto contribui para pagamento, para arcar com os gastos fixos. Chama de margem de contribuição. Justamente diminuir isso que você falou, né, Luiz? Eu tenho o preço de venda, tiro os gastos variáveis e chego então na minha margem de contribuição. Então vamos lá. Vou copiar essas tabelas aqui para uma planilha. Está aqui, tá? Então, deixei preparado aqui para adiantar. Então, a primeira tabela aqui, essa aqui em cima. Segunda tabela, com as horas, quantidades produzidas. Só multipliquei um pelo outro aqui já. E os custos de despesas. Estão aqui do lado. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu, administrador, quando eu entro numa empresa, é entender os custos dentro de uma organização. Se eu não entender como que esses gastos estão, eu não consigo fazer nada. Então, eu vou separar primeiro esses gastos aqui em fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Coloquei duas tabelas separadas aqui em cima. Vamos colocar os valores. Primeiro, vamos falar para mim, o que é direto e indireto aqui? Manutenção, é direto ou indireto? Direto, Indireto. indireto, minto. Direto. Energia elétrica, Direto, indireto. material de consumo, Indireto. Direto, água, Indireto. frete de entrega, Indireto. salário do pessoal encarregado, Direto. Indireto. ingredientes padrões, Direto. direto, Direto. Igreja de padrão. Ah, direto. os ingredientes específicos para o bolo de limão, Direto. direto, bolo de direto, chocolate, direto. para o bolo de abacaxi. Beleza? Beleza. Então, qualquer dúvida vocês falam aí. Então, eu separei aqui já, os indiretos estão aqui em cima, e os diretos vamos colocar aqui embaixo. Ingredientes, padrão e os ingredientes específicos. Professor, Diga. por que o salário do pessoal encarregado da produção é indireto, já que você tem que pagar o mesmo salário independente do tipo? Porque ele passou o valor total que ele paga para o salário do pessoal. Ele não falou quanto que cada um recebe para produzir cada bolo. Ah, Ele tá. falou de tudo. É porque cada bolo tem uma quantidade diferente de pessoas, né? Cada bolo é um trabalho diferente que você tem para controlar. Sentido, sentido. Ok? Então vamos lá. Manutenção. Vocês acham que ele é fixo ou variável? Fixo. Todo mundo concorda? É variável. Se for Fixo. aquela preventiva que você falou, é fixo. Você pediu para quando não falar nada, considerar que é preventiva. Uhum. E se fosse algo corretivo, né, estragou e conserto, aí pode ser variável. Tá? Então, manutenção, fixo. Energia elétrica. Fixo. Fixo. Energia elétrica é variável, de acordo com o que você vende, o valor dela muda, ué. Você gastou Com mais. certeza é variável. Se for a ver com a produção, é variável. Exatamente. Se for administrativo, é fixo, mas produção é variável. Aí que tá. Variável, eu acho. Tá? Essa análise que deve ser feita mesmo. Eu vou ter que chegar e falar, olha, isso está ligado à produção, é administrativo. Aqui, vamos considerar que seja a energia elétrica gasta em fornos elétricos, em batedeiras, em liquidificadores. O que vocês acham? Aí é variável. Colocando esses detalhes, então vocês foram ao chão de fábrica e viram que essa energia elétrica é referente a esses gastos. Eu considerei que ela era administrativa, porque não falou nada. Não, sem problemas, tá? Mas aí eu tenho que, na prática, eu vou ter que ir no chão de fábrica e identificar. Num exercício, como está muito subjetivo, vocês podem interpretar como
entenderem aí. Mas na prática é interessante eles saberem que eu preciso ir no chão de fábrica e verificar se é administrativo ou produção. Material de consumo. Variável. Fixo. Justifiquem-se. O material de consumo é do administrativo, né? Se for do administrativo, é fixo. Eu acho que também é ligado à produção, então ela é variável. Quanto mais produz, mais consome. Acho que é variável também. Uhum. Só Tá. se eu entendi errado. Aqui não tem um entendimento porque não tem detalhes, né? Na atividade eu não faltaram esses detalhes. Material de consumo, o que, que ele é? De produção ou administrativo? Coloquei custos e despesas aqui em cima, realmente poderia ter essa interpretação. Vocês verem que, como tudo na contabilidade e na parte administrativa, tudo depende. Então, posso falar que sempre o material de consumo vai ser fixo ou variável. Depender da onde que foi esse material de consumo. É um gasto que flutua de acordo com minha venda, produção e faturamento ou não. Nesse caso, eu vou considerar que é da produção. Se é da produção, então Então varia. não varia. Pensando que a água também é gasto com a produção. Então é variável. Variável. Frete de entrega, Variável. 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 salário do pessoal encarregado, Fixo. fico. Tamara falou que é fico. É fico. Diga ao povo que fico. Isso. Aí somando tudo, os variáveis 2.900 e o fixo 25.500. E os diretos aqui nós só temos variáveis, porque são ingredientes do bolo e eles vão flutuar de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Ok? Ok. Olhando aqui, eu tenho 3 ingredientes padrões: bolo de limão 1, chocolate 4 e abacaxi 2. Beleza. E agora, o que eu faço? O que vocês sugerem eu fazer agora? Separei, olhei os meus gastos e ordenei eles. Pronto, eu tenho todas as informações que eu preciso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Tem que ver os dados o dado da produção já estão ali, né? Uhum. Aí então agora você pode fazer o rateio, né? Como é que eu faço esse rateio? Baseado na mão de obra. Mão de obra direta. Qual que é o valor da mão de obra direta que eu tenho aqui? Como é que eu faço isso? É ali, ó, total de mão de obra direta. Aí você vai. Aqui? Isso aí. 100 Pega por de cada um. 710. O que eu faço? Por exemplo, bolo de limão, 100 por 710. Aí você vai ver que representa 14% do total. Então eu vou achar o percentual aqui. O 100 dividido por 710 dá justamente os 14% que o Richard comentou. Bolo de chocolate, então, 63 e abacaxi, 22,5. 100%. Esse percentual aqui é o percentual de participação de cada um. Ok. E agora? Agora você vai começar a dividir os custos entre os produtos aí, de acordo com esse valor, com essa porcentagem que você achou. Os custos. Despesas, né? Indiretos. Diretos, indiretos e fixos e variáveis. Indiretos, fixos, variáveis. Indiretos variáveis. Eu dividi entre os indiretos variáveis. Isso. Indiretos, variáveis, como é que eu faço então?
que eu ponho? Pega Pega o o faça o conta. 14% do bolo de limão, que eu acho que é o primeiro, aí Ah, você descobre quanto esse 14% representa dentro dos custos variáveis, tipo, dentro do 2.000, dentro do 200, dentro do 300, dentro do 400. um por um aqui. Isso. Posso fazer direto? Pode. Posso? Mas você vai precisar saber separar de qualquer forma depois. Ah, assim eu faço, eu multiplicando direto assim, eu descubro o valor que eu tenho do meu custo, meu gasto variável total, tá? Sempre o 14. É mais para, eu poderia, sim, Heloísa, ficaria mais detalhado se eu fizesse um por um aqui. Mas aí para agilizar, vamos pegar o total aqui, multiplicando o percentual. Cheguei nesses valores aqui. Eu vou somar tudo, só para confirmar, 2.900, 2.900. Ok. Por que que eu usei só o variável, não usei o fixo? Exatamente, o nome já diz tudo. Variável pode ter mês que é maior, pode ter mês que é menor. O fixo todo mês é aquilo. Não é, Na verdade, não é todo faz mês. sentido. Tem variância de acordo com sua venda. Então é mais fácil você poder calcular ele. Trabalhem mais esse argumento aí, vocês estão no caminho. O que eu quero saber? Só o gasto variável e ignorei o fixo. Porque o Acredito vari... eu que... Pode falar, Luiz. Não, pode falar, Richard. Não, eu acho que o gasto variável por causa da margem de contribuição, entendeu? E depois, você descobrindo a margem de contribuição, você vai diminuir os custos fixos. Acredito eu que seja isso. Para mim mesmo. O variável impacta em relação à quantidade. Então, se você tiver noção do quanto mais ou menos, qual é a porcentagem mais ou menos cada produto gasta, depois fica mais fácil para você conseguir ver, identificar o quanto você vai ter para poder pagar os seus custos fixos. Isso aí. Você foi entender? Não, é isso aí. Eu vou descobrir aqui, usando esse variável, a minha margem de contribuição, que é justamente para eu arcar com meus gastos fixos. O principal aqui é que lembram que o rateio, ele sempre é uma porcaria. Vamos falar que rateio é a mil maravilhas. Rateio sempre é uma porcaria. Por quê? Que você não sabe exatamente o valor quando você faz o rateio. Você está supondo, você está fazendo estimativa com base nessa base aqui nas horas trabalhadas para você ter uma noção de custo que a empresa teve. Você está fazendo uma estimativa, você não sabe exatamente quanto você gastou. Perfeito. Está supondo. Perfeito. O rateio não apresenta para mim o resultado real. Rateio é uma porcaria. Para não falar palavrão aqui porque está gravando. Mas olha, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o rateio o máximo possível. Se eu colocar o custo fixo aqui também, o meu rateio vai continuar sendo grande. Como a maior parte dos gastos é o gasto fixo, eu tiro o gasto fixo, faço o rateio só do variável, para justamente chegar nisso que vocês comentaram. Chegar num valor que vai contribuir, para saber que aquele produto contribui ou não para arcar com esses gastos fixos. Então, pegando só o variável, eu diminuo o montante que vai sofrer rateio e eu consigo chegar no valor mais próximo do real de margem de contribuição, que é justamente o que vai fazer eu arcar com os meus gastos fixos ou não. Tá? Então, ok. Então, fiz isso, fiz o rateio da menor parte possível, que são os gastos variáveis ali. Só que esses valores aqui, eles representam o total ou unitário da minha produção? Do meu bolo de limão, chocolate ou abacaxi? O total, né? Eu acho que é o total. Quero descobrir o unitário. A margem de contribuição trabalha com o unitário. Como é que eu faço então? Vai dividir pela quantidade produzida. Perfeito. Gasto. Variável unitário. Divido isso pela quantidade produzida.
O meu gasto unitário do bolo é 4, de limão, chocolate 12,25 e abacaxi 8,17. Aqui, pessoal, ok? Isso aqui é o mais complicado. É o mais chatinho. Entenderam? Acompanharam? Fazendo aqui agora parece até fácil, né? Mas Pode repetir, por favor, nem professor? perdi o dia todo fazendo. Normal, normal, normal. Então, passos que nós fizemos aqui. Primeira coisa, olha, eu defini que eu vou usar a mão de obra direta como um rateio. Ok, então a mão de obra, eu tenho 710 o total de mão de obra trabalhada, multiplicando a quantidade pelas horas de cada unidade, somando eles, eu vou achar o percentual. Achei o percentual de participação das horas aqui. E aí, eu vou então usar esse percentual para achar os gastos variáveis por produto, no caso, por bolo. Como que eu faço isso? Pego o percentual e multiplico pelos somente os meus gastos variáveis. Os meus gastos fixos eu pouco quero saber agora. Isso aí eu sei que eu vou pagar lá na frente com o acúmulo de margem de contribuição. Então eu quero saber inicialmente a margem de contribuição. Gastos variáveis vezes as participações. Chego no total. Ok, isso aqui é o total de gastos variáveis para produzir 100 bolos de limão. Para produzir quanto que é? 408 dividido por 100, 4,08. Professor, só uma dúvida. Você fez o rateio ali, aí no canto ali, vai pro lado, Aonde? fazendo um favor, em gastos variáveis. Lá Aí você pegou esse total de 2.900. Pelo fato do frete de entrega ser uma despesa, tem algum problema? Não, né? Não, tá? Isso é uma grande diferença do custeio variável. O custeio variável, pouco me importa também se é custo ou despesa. A preocupação que eu tenho é se é variável ou se é fixo. Tá? Bastante dúvida. O custeio variável, diferentemente dos outros que nós trabalhamos, ele mistura os dois. Ele fala, olha, pouco me importa a teoria, se isso é custo, se isso é despesa. O que me importa é, se eu for produzir isso, eu vou ter um gasto maior com isso também. E a venda que eu vou ter desse produto tem que suprir esses gastos que eu tive para produzir esse produto e tem que sobrar uma gordura ainda para eu arcar com os meus gastos fixos. Essa é toda a teoria do custeio variável. Em nenhum momento fala de custos e despesas de modo separado. Fala de gastos variáveis e gastos fixos. Ok? Vocês entendem também o porquê disso? Por que mistura os dois? Porque se eu falar, não, eu vou usar só os custos aqui nesse custeio variável, no final não vai adiantar muita coisa a minha análise. Porque eu posso ter uma despesa variável, como frete, como comissão, por exemplo, que impacta muito também na minha margem de contribuição. E aí eu vou ter uma margem de contribuição falsa, pensando só nos custos. Então, para eu saber realmente o que aquele produto vai contribuir para eu arcar com os meus gastos fixos, eu tenho que considerar todos os gastos. Ok? Então, vamos lá. Aumentei o zoom aqui, tá, Rodrigo? Você pediu aí. Então, agora vamos montar a nossa margem de contribuição em si. Nossa tabela de margem de contribuição. Como que fica aqui? Então, eu pego uma tabela, separo nas 3 colunas, os 3 bolos aqui, e ponho o total aqui na frente. Eu vou começar aqui com a minha receita unitária. E aí eu vou nos dados gerenciais que eu tenho, quanto que eu vendo cada bolo. E aí alguns de vocês falaram, olha, professor, você não passou para a gente o valor unitário do bolo. Eu falei, nossa senhora, e agora? O que eu faço? Eu não tenho valor unitário do bolo. Como é que eu acho isso? Divide o valor da receita pelo tanto que você vendeu, ué. Justamente. Eu pego toda a receita minha, 2.500, e divido pela quantidade de produtos que eu vendi. Aqui no caso, que é o de baixo aqui, né? É os 100 unidades aqui. Nossa, eu me achei tão inteligente quando eu pensei isso, mas isso é tão simples.
Entendeu? Se eu vendi 50, tive 2.500, 2.500 dividido por 50, custa R$ 50 o bolo de limão. É aquela mania que eu falo para vocês, tá? Acostuma exercício passando tudo para vocês facinho assim, e aí quando tem que pensar um pouco, funde os neurônios aí. Então, pensar um pouco aí. Beleza? Então, como é que eu cheguei no valor unitário? A quantidade total do meu produto, receita de vendas total, dividido pela quantidade que eu tenho aqui no total. Então, eu acho o valor unitário aqui. Disso aqui, eu vou tirar os meus gastos variáveis. Variáveis. E aí, entre esses gastos, eu vou ter os gastos diretos. E eu vou colocar aqui direto 4 para o bolo de limão, 12 para o de chocolate e 8 para o de abacaxi. E aí eu tenho os diretos. Eu vou colocar ingredientes padrões e ingredientes específicos. Tá? Para facilitar, lembrando, são melhores práticas, não tem regra, eu posso fazer isso aqui de ponta cabeça se eu quiser. Isso aqui é para facilitar a vida do administrador. Vou colocar assim para evitar de deixar linhas em branco, com valores em branco, eu coloco tudo. O ingredientes padrões e ingredientes específicos. Aí eu posso preencher todas as células aqui, não fica nada em branco. 3 aqui ingredientes padrões, o mesmo valor. E o específico do bolo de limão, R$ 1. Bolo de chocolate, R$ 4. E bolo de abacaxi, R$ 2. Então, o total dos meus gastos variáveis, eu somo aqui, 8,8, 19 e 13. E aí eu chego na minha margem de contribuição unitária. Eu chego nisso, receita menos os gastos variáveis. Certinho, pessoal? Dúvidas aqui? Tranquilo? Por mim tá tranquilo. Toca o barco. Então aqui eu já tenho um resultado. Qual que é o resultado que eu tenho aqui? A margem de contribuição unitária e dos 3 bolos. O resultado é que o bolo de chocolate é o que tem a maior margem de contribuição. Então, pela lógica da interpretação disso daí, a gente já consegue ter uma visão de que ela está equivocada em colocar o marketing dela sobre o bolo de limão, porque ele tem a menor margem de contribuição para ela. O mais ideal seria ela fazer o maior marketing do bolo de chocolate. E se ela fosse olhar e falar, não vou fazer de chocolate, entre o de limão e o de abacaxi, ainda assim o de abacaxi é melhor do que o de limão. Perfeito, administradora Heloísa Kippertz. Ora, Entendeu? Já tem o resultado aqui já. O bolo de chocolate é o que tem maior margem de contribuição. Lembrando, isso são números não são tudo numa empresa. Pode impactar várias coisas. Por exemplo, o gosto do cliente. Se eu não tivesse tantas saídas de bolo de chocolate, não adianta fazer o marketing só no bolo de chocolate. Não adianta só eu verificar esses números. Eu preciso verificar todo o mercado para chegar nessa conclusão. Tá? Mas em questão numérica, falo que o bolo de chocolate é o melhor aqui. Beleza, isso aqui é mais de contribuição unitária. E aí, eu tenho uma quantidade que eu vendi. O mês atual foi de 100 unidades, 150 e 80. E aí eu chego uma margem de contribuição
um vezes o outro. Somando tudo aqui, eu tenho o valor total da minha margem de contribuição, 27.750, e aqui eu subtraio meus gastos fixos. Nós temos na nossa tabela aqui, 25.500. E aí eu chego no meu resultado, 27 menos 25, o lucro de 2.250, que é justamente o lucro que o exercício comentou, né? O lucro de 2.250. Então as contas estão corretas. Entenderam, pessoal? Difícil, fácil? Professor, eu Diga, fiz Lu. de um jeito diferente, porque eu interpretei de forma diferente lá no início. Mas eu cheguei na mesma situação que você chegou. Do bolo de chocolate primeiro, de abacaxi em segundo, de limão em terceiro. O que você fez de diferente? Eu interpretei lá no início de um jeito diferente. Que início? Lá, sobe a tabela. Vai lá naqueles gastos e sobe. Lá nos custos de despesas totais, quando você mostra tudo. Isso aqui? Isso. Aí. Mentira. Falta lá onde você estava antes. Foi lá que eu interpretei diferente. Isso. Eu coloquei manutenção fixo, energia elétrica fixo, material de consumo variável, água fixo, frete de entrega variável. Entendi. Uma mudança aqui, mas acabou não impactando tanto no valor, na ordem dos produtos. É porque, na verdade, a única coisa que ficou diferente é que aí no seu fixo ficou duas coisas no fixo e o resto no variável. O meu ficou ao contrário. Duas coisas no variável e o resto no fixo. E aí vai modificar o rateio aqui, esses valores unitários. Isso. E aí vai modificar, esses valores vão ficar um pouco diferentes também, na margem de contribuição. Ficou valor diferente, mas ficou a mesma classificação. A margem de contribuição total tem que ficar a mesma, 27.750, e o lucro, resultado final também, 2.250, tem que ser o mesmo. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então, beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém abrindo o microfone aí? Não, é. Então, vamos lá. Agora, vamos aprender uma coisa chamada ponto de equilíbrio. Vocês já ouviram falar de ponto de equilíbrio em alguma matéria? Matéria não, só na música mesmo. Não. Tem uma música? Tem uma música ponto de equilíbrio? Essa eu não conheço. Não, tem uma banda que chama Ponto de Equilíbrio. Pessoal, vamos imaginar duas situações aqui, que é o que o ponto de equilíbrio vai trabalhar. Primeiro, o que é o ponto de equilíbrio? O equilíbrio é quando eu não vou ter prejuízo nem lucro na minha empresa. Então, olhando essa tabela aqui, eu vou falar, olha, eu vou trabalhar só com bolo de chocolate. Não quero produzir nenhum bolo de limão e não quero produzir nenhum bolo de abacaxi. Vou trabalhar... Professor, Vai falar, Gabriel. em economia, 1 e 2, o professor Richard falou sobre o ponto de equilíbrio, aquele ponto, acho que é LEC, a sigla dele, né? Que ele fica, que é o padrão para oferta e demanda ideal. Perfeito. Perfeito. Economia trabalha isso mesmo. Então vamos lá. Vamos imaginar esse cenário aqui. Eu quero trabalhar, vender só bolo de chocolate. Normalmente eu produzo 150 bolos de chocolate. Só que como ele é como cargo-chefe, eu verifiquei no mercado que eu tenho uma demanda boa, fiz alguns contratos com padarias, com supermercados, e aí eu vou começar a produzir para eles também.
a margem de contribuição vai ser essa, 110,75. Os meus gastos fixos não vão mudar, eu vou continuar com 25.500 de gastos fixos. Pergunta: quantos bolos de chocolate eu preciso vender para não ter lucro e nem prejuízo? R$ 25.500. Tem que vender 25.500 bolos de chocolate? 25 Não, mil. você tem que ter uma receita Nossa suficientemente. Senhora. Você tem que vender uma 2 receita milhões. para bater 25.500. Agora que Ah, negócio, hein? então, que número que é esse? Qual que é a quantidade que dá esse número? A quantidade exata tem que fazer o cálculo, né? Pra gente saber. Qual o cálculo? Ué, pegar a margem de contribuição dele e multiplicar pela... 230 bolos de chocolate. Aí, 230,2483, né? 230 eu fico com prejuízo de R$28. 231 eu fico com um lucro de R$82. Dá Então, 230, uns quebrados. então, Como não tem bolo quebrado, vamos colocar sempre do lado positivo, eu tendo o menor lucro possível, então é 231. Perfeito. 231 é o nosso ponto de equilíbrio contábil. Tá? Como é que você fez essa conta, Luiz? Como é que você chegou nisso? eu fiz 25.500 dividido por 110,75. Perfeito. É essa conta mesmo. Eu pego os meus gastos fixos e divido pela margem de contribuição. Tá? Então, eu uso a margem de contribuição, uso os gastos fixos e o ponto de equilíbrio contábil, PEC, vai ser esses gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Então, se eu tenho 25 mil e minha margem de contribuição é 110,75, tá? 230,25. Arredondo sempre para cima para ter o meu menor lucro possível. Então, eu tenho que pensar que eu tenho que vender esse mês para minha empresa não fechar no vermelho ao menos 231 bolos de chocolate. E de abacaxi? Se eu for trabalhar só com bolo de abacaxi? aí faz o mesmo. Pega 25.500, divide por 86,83. Isso, então eu mudo aqui a margem de contribuição, vai dar o valor de Tem 293. 288 bolos, não? Hã? 288 bolos. Ah, não, eu esqueci de colocar o 500, erro meu, my bad. Errou! Errei! Quase, dá É, 294 bolos, se for só de abacaxi. E se for só de limão? Aí é a mesma conta, né? É a mesma coisa. Pega dividido por 25.500, divide por 41,92. Isso, Que vai dar 609 bolos. isso aí. Bolo pra cacete. É um pouquinho Perfeito. só, né? Tá, pessoal, esse então é o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Então, quantos bolos eu preciso vender, pensando em uma unidade só, para não ter lucro e nem prejuízo. Ok, mas pode acontecer uma coisa de falar assim, olha, eu vou adicionar uma linha aqui. Eu quero que, além desses produtos, cubra para mim esses gastos fixos, eu quero que ele cubra para mim meu custo de oportunidade. Pergunta: o que é custo de oportunidade? É o potencial de ganho que sua empresa pode ter com as vendas desse produto? Perfeito. Isso é bem trabalhado na economia, né? Eu tenho opções, né? Eu tenho 100 mil reais, eu posso escolher abrir uma fábrica de bolos ou eu posso colocar esse dinheiro em alguma outra aplicação. Eu vou escolher isso. E se eu escolhi montar a fábrica de bolos, para eu falar, olha, fiquei legal, fiz uma boa escolha, esse custo tem que pelo menos cobrir o
custo de oportunidade, a rentabilidade do que eu larguei mão. Concordam comigo? Porque senão eu fiz uma escolha ruim, devia ter colocado esse dinheiro na poupança, no CDB, no tesouro, qualquer outro tipo de investimento. Ou em uma outra empresa. Para um negócio meu realmente ser rentável e ser bom, o dinheiro tem que estar rendendo mais do que outras aplicações que eu tinha no mercado. Faz sentido? Faz. Isso é muito usado em estratégia administrativa, por exemplo. Eu acredito que Certeza. esse seja um dos motivos da Ford estar saindo do Brasil. Tipo, não estou vendendo tanto quanto que eu queria ganhar. Então, melhor ir embora. Perfeito. É isso mesmo. Então, eu não posso só considerar os gastos fixos. Eu tenho que considerar esse custo de oportunidade, que é justamente isso. Vale a pena eu continuar com isso? Vamos supor, e aí eu tenho que pegar o percentual, tenho que fazer análise de mercado, mas vamos supor que o custo de oportunidade aqui, eu esperava ao menos R$ 5.000 de resultado para mim aqui. Aí eu pergunto novamente, quantos bolos de abacaxi, de chocolate eu preciso vender para suprir para mim os gastos fixos e o custo de oportunidade? Somos dois. No caso, vai dar 30 mil e divide pela margem de contribuição. Você tem a porcentagem de quantos bolos vai vender, não? Você vai ter que vender. Perfeito, garoto. Então, utilizo os gastos fixos. Aí aqui eu tenho que somar também o custo de oportunidade, né? E aqui a margem de contribuição do bolo. Eu vou somar esses dois aqui e dividir pela a margem de contribuição. Então, se eu vender 276 bolos, eu vou chegar no meu menor resultado possível. E isso aqui tem um nome bonito, que é o ponto de equilíbrio econômico. EEE. Então, o ponto de equilíbrio contábil atua somente com os gastos fixos. O ponto de equilíbrio econômico trabalha também com o custo de oportunidade. E pode acontecer uma outra situação. Tá? Eu posso olhar nos meus gastos aqui e falar, olha, existe o gasto de manutenção, na verdade, ele é minha depreciação. Vou mudar o nome aqui. Ó. Ele, na verdade, é a depreciação, não é manutenção. E a depreciação, o que ela é? Ela é um gasto natural do ativo. O ativo mobilizado vai ter uma depreciação, um gasto natural, uma perda de valor natural. A depreciação, eu preciso de dinheiro para pagar essa depreciação? Não, ela só existe, velho. De acordo com o que você vai usando, seu item vai perdendo valor, ué. Eu preciso de dinheiro para pagar a energia elétrica? Sim. Claro. Eu preciso de dinheiro para pagar material de consumo? Sim. Sim. Eu preciso de dinheiro para pagar os ingredientes do bolo? Sim. Obviamente. Então, olha, que nós temos duas coisas diferentes aqui. Nós podemos ter despesas que não precisa de dinheiro no momento para minha empresa continuar existindo com um caixa positivo, financeiramente positivo, como a depreciação. Aí entraria depreciação, amortização, são os principais nesses quesitos. E existem gastos que eu tenho despesas financeiras, dinheiro precisa sair da minha empresa. Eu quero saber, então, eu não quero saber mais agora a questão desse custo de oportunidade. Eu quero saber quanto que eu preciso faturar, ganhar de dinheiro para pagar minhas contas. Como que eu faço isso? Depois dos gastos fixos aqui, eu volto com os meus gastos não financeiros, como a depreciação. Eu volto com a depreciação aqui. Falo, olha, isso aqui eu não preciso pagar.
Curto prazo, isso não vai me dar problema. Então, eu somo a depreciação aqui. Eu falo, na verdade, o que eu preciso pagar é 25 mil, são os meus gastos aqui, fixos aqui. Depreciação não entra. Como é que, então, novamente eu pergunto, como é que eu calculo quantos bolos eu preciso vender para pagar minhas contas? 25 Aí vai dividido pegar os por 25 110, dividido pelo. 75. Isso. Isso aí. Boa, engenheira, boa. Volto os meus gastos fixos aqui. Minha margem de contribuição. Aí, eu somo esses dois e divido pela minha margem de contribuição. Então, eu preciso vender... Ah, mudou aqui. Aqui estava 5 mil, não mudei. 5 mil. Beleza. 226 bolos. Então, se eu colocar 226 aqui, ótimo. O meu lucro é o meu lucro mínimo aqui. E isso aqui é o novo ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, eu tenho um indicador que é contabilmente quando minha empresa dá lucro ou prejuízo, economicamente quando o meu negócio vale a pena, perto de outros negócios existentes, e financeiramente eu consigo pagar minhas contas. Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Entenderam a diferença dos 3 pontos de equilíbrio e também a importância desses pontos de equilíbrio? Vou ter que ver só umas 3 vezes, mas tá entendível, sim. Alguma Ô, professor, dúvida? Pode falar. eu ia falar agora. Compreensível. Uma empresa ela tem que buscar os 3 pontos, então, de equilíbrio? Depende. A curto prazo, a empresa está começando a existir, por exemplo, eu preciso pagar minhas contas, que é o primordial. Ponto de equilíbrio financeiro. Depois que minha empresa está estabilizada, eu falo, a minha empresa está funcionando, já tem os investimentos existentes, a empresa precisa buscar ter um lucro, começar a ter lucro. Depois que eu comecei a ter lucro, e aí eu posso alcançar novos ares aí, e eu vou começar a ter o retorno que eu espero. E aí eu vou ter o ponto de equilíbrio econômico. Então tem uma ordem aí que o Professor, administrador então pode seguir. Diga, Luiz. é ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio, sei lá, o quê? Ponto de equilíbrio contábil. E o ponto de equilíbrio econômico. Perfeito. Tá. Só que aí tem um problema, pessoal. Isso aqui é muito bonito e muito fácil quando tem um produto só, né? Nós trabalhamos só com um produto aqui. Lembrando que nós estávamos assim, ó, 100, 150 e 80. Esse era o ponto inicial aqui e sem essa linha aqui. Agora eu pergunto para vocês, continuando nessa proporção aqui, esses 3 bolos, quantos bolos de limão, chocolate e abacaxi eu tenho que vender? Para não ter prejuízo e não ter lucro. Professor, posso dar um chute? Pode. Olha, você pode fazer uma espécie de ABC para você ver a porcentagem de contribuição de cada produto na sua receita, para poder fazer essa média, para saber de quanto de cada um que você tem que vender? Por exemplo, você soma ali 100, 150, 80 ali não, 41, 110 e 86. Aí você faz a porcentagem para saber quanto que cada um faz parte da sua receita. Para fazer uma porcentagem, para aí você ter uma ideia de quanto que você precisa vender. Fala de novo. Você faz tipo uma espécie do ABC. Você tem o seu direcionador, você soma tudo, né? Da sua margem de contribuição.
Então você tem o seu direcionador para saber quantos por cento cada um rendeu na sua receita. Aí você sabendo por isso, você não pode pegar, por exemplo, para pegar tanto da minha receita tem que vender tanto, baseado nesse direcionador não, ou na quantidade vendida. Agora eu laguei aqui, mas eu acho que é um caminho. Por isso que eu perguntei se eu podia chutar. Não, foi um bom chute. Você falou algumas coisas que faz sentido e outras que não faz sentido. O custo ABC não entra aqui, tá? Mas a questão da proporcionalidade, do percentual do cálculo, sim, faz sentido. Mais alguém quer chutar? Então, professor, depende porque como a margem de contribuição unitária é diferente, então aí às vezes você vendendo menos bolo de chocolate do que bolo de limão, muda, entende? É porque como não é igual, vai depender, entendeu? A quantidade. Não é exato o valor, eu acho. Não é exato. Mas o mercado, ele tem uma proporção lógica, muitas vezes. Logicamente tem a flutuação, mas se eu continuar no meu dia a dia de minha empresa, normalmente eu vou vender um percentual de quantidade de bolo de limão no mês, esse percentual próximo no mês seguinte, nos meses seguintes e assim por diante. Vai ter uma pequena flutuação e algumas sazonalidades, alguns eventos específicos que podem mudar. Mas eu posso estipular com base no histórico que eu tenho de de todos os bolos que eu vendo, quantos por cento que é de limão, quantos por cento que é de chocolate e de abacaxi na minha média histórica. E aí, com essa média histórica, eu posso chegar numa proporção aí do meu ponto de equilíbrio com mais de alguns itens. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que saber quantos bolos no total eu vendi. Eu vendi 330 bolos. Ok, então vamos criar uma tabela aqui específica para o nosso ponto de equilíbrio aqui. Pensar só no ponto de equilíbrio contábil para facilitar. Lembrando que o econômico adicionaria o custo de oportunidade, o financeiro retiraria depreciações e outros ativos não financeiros, gastos não financeiros assim. Então, vou pegar essa linha aqui, vou colar aqui. Vou chegar na participação de cada produto. Aqui, 100, 330. Tá faltando um dado importantíssimo aqui, que é qual bolo que é cada coluna aqui. Senão eu vou perder tudo aqui. Beleza. Cheguei no percentual. Olha, 30% eu vendo de bolo de limão, 45% chocolate e 24% de abacaxi. Perfeito. Eu quero saber, então, quanto que esses bolos eles agregam no meu negócio, proporcionalmente. Então, eu vou adicionar aqui o quanto que eu ganho por cada um, individualmente. Vou adicionar também quanto que eu gasto por cada um, que na verdade é o que vai chegar no na minha margem de contribuição aqui, o meu gasto por cada um. Eu vou usar isso aqui depois para a gente fazer um trabalho mais elaborado aqui. Os gastos que eu tenho de cada um, e aí, consequentemente, na minha margem de contribuição. Ok, agora a pergunta é, pensando nessa proporcionalidade, eu posso falar, olha, eu tenho que vender uma proporção de 30% dessa margem de contribuição de 41, 45% dessa margem de contribuição de 110 e 24% dessa margem de contribuição de 86. Multiplico um para o outro.
Isso aqui é a minha margem de contribuição proporcional. E vai chegar no total, somando aqui, 84 é minha margem de contribuição. A média de acordo com a minha proporção de cada bolo. Qual que é o meu gasto fixo? O gasto fixo eu tenho aqui, né? Os 25.500. Aí, o meu ponto de equilíbrio contábil vai ser, então, esse gasto fixo dividido pela minha margem de contribuição proporcional. 303 bolos no geral. Se eu multiplicando pelos percentuais, vai ser 91 bolos de limão, 138 de chocolate e 74 de abacaxi. Então, se eu colocar aqui 92, vamos pagar tudo aqui. 92 de limão. 138 de chocolate. 74 de abacaxi. Olha lá. É o meu resultado mínimo pensando nessa proporcionalidade de vendas. Se eu espero, de acordo com pesquisa de mercado, uma Professor, mudança nessa quantidade aqui, eu posso mudar os percentuais aqui. Diga, Joaquim. o senhor pode repetir? Que meu pai me pediu um favor aqui rapidinho, acabei perdendo. Puder repetir, por favor? Rapidamente, para os demais fixarem. Então, o que eu vou fazer? Eu olho o meu histórico, vejo as minhas vendas proporcionais de cada bolo. Eu cheguei que, olha, o bolo de limão é 30%, o chocolate 45% e 24% de abacaxi, do total meu do mercado aqui. Ok. E aí, eu pego essa margem de contribuição de cada um desses bolos e vou achar a proporção dessa minha venda. De todos os bolos que eu vendo é 30% de limão, então eu tenho que ter uma proporção de 12,70 de margem de contribuição no geral. Uma proporção de 50,34 pelo bolo de chocolate, pensando no geral, e R$ 21 de bolo de abacaxi, pensando no geral. Somando todas as proporções, eu vou chegar que eu tenho que ter uma margem de contribuição proporcional de R$ 84. Se o meu gasto fixo é R$ 25,50, estou falando que minha proporção é R$ 84, dividindo um pelo outro, chego que eu tenho que vender 303 bolos no geral. Mas quanto que é de cada? É só pegar, multiplicar o geral vezes a sua proporção. E eu chego à conclusão que eu tenho que vender 92 de limão, 138 de chocolate e 74 de abacaxi. O segredo é essa margem de contribuição aqui proporcional que eu tenho que achar. Então, meu chute aquela hora sobre proporção, ele foi exatamente a base que a gente usa para fazer esse cálculo mesmo. Eu só não soube levar essa informação para frente. Eu falei que fazia sentido, mas só o teu custo ABC lá que estava meio falho aí. Entenderam, pessoal? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vou dividir a margem de contribuição pela porcentagem de bolos que eu vendi no mês. Vou multiplicar, né? Multiplicar no caso. Aí vai dar proporcional de cada bolo. Aí juntando tudo dá proporcional dos 3 bolos. Isso, perfeito. Aí depois os gastos fixos, peso proporcional, eu chego no total de bolo que eu tenho que vender. Entendi. E aí eu multiplico esse total de bolo pela proporção que eu espero vender de cada um. Para vender. Que é muito fácil eu falar se eu trabalho só com bolo de chocolate. Mas não, eu não trabalho só com bolo de chocolate, eu trabalho com outros produtos. Então, por isso que eu preciso fazer esse cálculo de proporção para saber de cada produto que o mercado aceita, quanto que eu tenho que vender no mínimo de acordo com a minha produção, de acordo com pesquisa de mercado e assim por diante. Entenderam, pessoal? Sim. Ô, professor, vai na outra tabela rapidinho. Coloca ali no bolo de limão a quantidade de 93. Só pra ver um negócio. 93? Aham.
Tira, quer dizer, tira. Bota 91. Ué, não ficou mais próximo? Ficou por causa que eu tenho vírgulas aqui, né? Então eu deveria, na verdade, por exemplo, o bolo de chocolate tem zero, como eu coloquei 138, ficou 0,2 maior, que é quase um valor alto aqui. Se eu colocasse um a menos de cada um, lá, 137, já ficou negativa. E 73, aí fica negativo. Tá? Se eu produzir só um bolo de limão a mais, não vai resolver. Não. Produzir um bolo de abacaxi a mais, não vai resolver. É que o bolo de chocolate está puxando os valores para cima. Entendi. Se eu diminuir um bolo de chocolate, cai tudo aqui. Eu fico no prejuízo. E aí, pessoal, uma dúvida? Não, até tirar uma foto para salvar para entender depois também. Eu vou passar essa tabela para vocês, tá? Isso aqui eu coloco agora à noite, eu coloco para vocês essa tabela aqui já. Vocês podem brincar com ela, fazer o que vocês quiserem com ela depois. Sim, é porque com o Lightshot eu só vejo com a setinha para ajudar a entender. Uhum. É um jeito maluco de entender as coisas, mas acho que vai para frente. Cada um do seu jeito. Vamos agora fazer o último ponto aqui do nosso ponto de equilíbrio aqui. Você quer fazer uma média com o teu chefe. Você está entrando numa empresa agora e o que o chefe gosta? De gráfico para apresentar o resultado de uma empresa. Então você pode fazer um gráfico de ponto de equilíbrio, colocando quantidade, colocando total de gasto fixo que uma empresa tem, colocando o total de gasto variável. Eu vou colocar um por um aqui, vai facilitar vocês entenderem. Então, eu vou copiar aqui, o que eu tenho do lado aqui, que aí facilita o entendimento. Agiliza o processo aqui. Eu coloco a quantidade, gasto fixo, gasto variável, pensando no total, unitário, são todos aqueles dados daquela tabela lá. Gasto variável é aqui de cada bolo, que aí eu vou chegar no gasto total, receita de cada bolo, eu vou chegar numa receita total e o resultado. O gasto fixo vai ser sempre o mesmo, 25.500. Isso não muda. O gasto variável eu tenho aqui em cima. Vou pegar certinho para o gráfico ficar bonitinho. Não coloquei o gasto variável aqui? Não, coloquei. Tem que colocar as quantidades aqui. Estou chutando qualquer quantidade que vem na minha cabeça aqui. Só para montar o gráfico para vocês. Gasto variável unitário de chocolate, eu tenho ele aqui. O de abacaxi, eu tenho ele aqui. Esse aqui é o de limão, por isso que eu tá. O de limão eu tenho aqui. Esse aqui eu vou multiplicar pela quantidade que eu estou vendendo. Na verdade, não é unitário. Coloquei unitário aqui, mas é geral. No nó aqui. Cavar a célula aqui para poder arrastar para baixo depois. Vezes. E aí, mudando as quantidades, vou colocar um menos aqui só para ficar positivo. Gastando aqui as quantidades, eu vou ver quanto que eu vou gastar de cada bolo. Com a quantidade de bolo que eu vou produzir, se eu produzir 1.000 bolos, eu vou ter esse gasto variável aqui. Então, eu somo aqui os gastos variáveis. Aí facilita a minha análise aqui. Somo o total variável com o total de fixo, para eu ter meus gastos totais. Receita, mesma coisa. Tenho a receita aqui, vezes
quantidade que eu vendi, receita de chocolate vezes a quantidade que eu vendi, e a receita de abacaxi vezes a quantidade que eu vendi. Coisa errada na formuleta. Posso travar aqui. Somo todas as minhas receitas. E tenho o meu resultado. Receita total menos os meus gastos totais. Olha, se eu vender... Vou ver que está tudo certo. Errado aqui. Ah, tá. Faltou aqui, eu tenho que multiplicar pela participação, né? Que eu não vou pegar todo o meu lucro do meu bolo. Fazendo com cada um. Professor, repete para mim, por favor. Qual foi Cadê? a conta? Olha lá. Qual foi a conta que você fez aí? O gasto variável do limão, do chocolate e do abacaxi. Você multiplicou o quê pelo quê? Aqui, vamos lá, faço de novo aqui. Gasto variável do limão. Eu tenho o meu gasto aqui, variável unitário do limão, vezes a quantidade que eu vendi. Ok. Tá? Mesma coisa. Chocolate e do abacaxi. Ah, aqui que está o problema. Problema de fórmulas. Peguei o gasto variável de abacaxi pela quantidade. Se eu fizer a fórmula certa, as coisas podem funcionar. Se fizer a fórmula errada, as coisas não funcionam. Tá? Então, eu peguei o gasto que eu tenho. Ó, vou produzir 50 bolos de limão. Eu vou ter o gasto pelo bolo de limão de R$8. Vou produzir 50 bolos de chocolate, vou ter o gasto unitário de cada um de 19. Então, multiplicando pelo outro, pega o gasto total. Mesma coisa do bolo de abacaxi. A receita é a mesma coisa. Receita do bolo de limão, eu tenho 50 por bolo, vezes os 50 de quantidade vendida. Chocolate, 130 vezes 50 de quantidade vendida e abacaxi, 100 vezes 50 de quantidade vendida. E somo toda a receita. Aqui nós vendemos, eu tenho que achar também, pensando na proporção. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Isso aqui, pensando se eu estivesse vendendo só um. Só que eu não vendo só um bolo de cada um. Eu tenho essa proporção das minhas vendas de bolo. Então, nesses valores, eu tenho que considerar também essa proporção aqui em cima. Se eu vender 50, na verdade, eu não vou vender quantos bolos de limão? 30% de 50. Chocolate, 45% de 50. E de abacaxi, 24% de 50. Mesma coisa com a receita. Se for vender 30%, varia de fórmula. Estava aqui. Eu vou passar essa tabela para vocês, tá? E aí eu chego nos meus resultados, meus lucros e prejuízo por quantidade. Vê que, ó, eu chutei alguns números.
Se eu vender 300 bolos, eu vou ter prejuízo, 272. Se eu vender 400 bolos, eu vou ter um lucro de 8 mil. Porque nós já descobrimos que para eu ter lucro nem prejuízo, eu tenho que vender 303 bolos, né? Então, se eu colocar 303 aqui, o menor lucro aqui de 20,45. Então, isso aqui é uma excelente ferramenta, uma excelente tabela para eu saber me posicionar. Olha, se eu vender 800 bolos, como vão ficar os meus gastos lá na frente? Eu consigo me planejar, fazer o planejamento da minha empresa. Se eu vender 500 bolos, se eu vender 200, somente 50 ou 1.000, por exemplo. Eu posso colocar qualquer número aqui. E com isso, eu posso criar um gráfico, que é o gráfico de ponto de equilíbrio. Eu crio um gráfico dinâmico. Nesse gráfico, eu vou colocar a quantidade como o eixo X. Vou colocar gastos fixos. Gastos variáveis e receita total. E vou mudar o formato desse gráfico para de linhas. E aí, com esse gráfico, eu consigo ver, olha, as quantidades que eu vou vendendo, e aqui é o gasto fixo. Faltou o gasto total. Aqui, gasto total. Isso. A coluna laranja é o meu gasto total, a linha laranja é o gasto total, a linha azul, gasto fixo, e essa laranja mais escura aqui é o variável total. Então, olha, o fixo não se altera com o passar das quantidades que eu vendo, ok. Só vai ter pouca alteração se eu mudar a quantidade de venda, se eu ampliar minha fábrica, mas na minha projeção não vai ter mudança nenhuma. O que aumenta são os meus gastos variáveis. Então, eu abri minha fábrica, eu começo a ter um gasto aqui de R$ 2.600. Coloco o mouse aqui em cima, aparece o valor para mim. Ok. Somando os meus gastos fixos com meus gastos variáveis, essa linha amarela ela vai crescendo. E aqui é a receita que eu tenho, o cinza aqui. Olhem, enquanto a linha cinza estiver abaixo da linha amarela, eu tenho um prejuízo. No momento que acontece esse corte aqui, que a linha cinza ultrapassa a linha amarela, daqui para frente eu tenho lucro. Esse ponto aqui, onde essas linhas se encontram, qual é o nome que eu dou para esse ponto? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. É o ponto Financeiro. de equilíbrio. Depende de qual que eu estou trabalhando. Se eu estiver considerando nos gastos fixos o valor econômico, eu considero ponto de equilíbrio econômico. Se é só os valores contábeis, ponto de equilíbrio contábil. Se eu estou tirando o gasto financeiro, eu coloco ponto de equilíbrio financeiro. Tá? Mas esse gráfico aqui facilita o planejamento de uma empresa. Então, eu consigo olhar nele e falar, olha, se eu vender abaixo de 300, eu vou ter um prejuízo. E aqui eu consigo mensurar o valor do prejuízo. E se eu vender muito, olha, como vai aumentando o meu lucro aqui no caso. E isso tudo eu faço brincando com essa tabela aqui, que é o do meu ponto de equilíbrio. Tá? Então, resumindo, como que é montada essa tabela? Meus gastos fixos não mudam. Eu posso chegar em algum momento e falar, olha, a partir de 800 unidades, eu vou precisar ampliar a minha produção. Então, eu vou ter um gasto fixo de R$ 35 mil. Isso pode acontecer. E automaticamente deveria mudar o meu gráfico aqui. O que nós mudou? Cadê atualizar isso aqui? Mas se eu criasse outro gráfico, a linha azul minha teria um degrau aqui para 35 mil depois com essa atualização. Tá? Não vamos me preocupar com essa parte aqui agora não. Mas o custo fixo, só para lembrar, o custo fixo pode se modificar. O gasto variável, eu considero esse percentual de participação de cada bolo nessa quantidade aqui. E multiplico isso pelo seu gasto variável. Novamente, eu considero o percentual de participação de bolo
vezes a quantidade pela receita do bolo. Colocando aqui, de cada produto, tanto os gastos quanto as receitas, subtraindo a receita do gasto, eu tenho o resultado. Aqui eu consigo ver o resultado em tabelas, algumas pessoas preferem ver por tabelas, e eu posso montar um gráfico também e ver isso por gráfico. Ok, pessoal? Entenderam a questão do gráfico, da tabela? Principalmente a importância do ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil? Alguma dúvida? Por mim, tá tranquilo. Ah, Joab, Henrique, Gisele, tá? Heloísa, Richard, Matheus, Mirlene, Milene, Rodrigo, Stephanie. Entendido? Tá? Lembrando que isso aqui vai ser parte do trabalho de vocês, tá? Então é interessante vocês aplicarem isso aqui no trabalho. Então eu vou colocar essa tabela aqui para vocês com esses gráficos, tá? Com todas essas formas para vocês verem como é que foi feito, vocês conseguem acompanhar com calma aí. E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem aí. E amanhã, 8h20, bem rapidamente, vamos falar sobre o preço de venda e falo para vocês sobre a prova e encerramos. Tá? E aí, coloquem o nome aí então para mim, por favor, para a chamada. E qualquer dúvida aí, se tiverem, só comentar aí, pessoal. Algum trauma, alguma coisa que vocês estão pensando sobre a matéria, é só falar. Acho que o pessoal tá mais saindo mesmo, pessoal. Acho que não tem muita dúvida, não. Só estão as 8 pessoas agora. Tirando o seu. Fica 9. Abaixa teu som aí, Joaquim. Vai. Tá zoado esse mic, então. Ou melhorou agora? Agora melhorou. É porque tava um pouco longe. Pessoal, acho que tá com dúvida não. Tá todo mundo saindo. Tá 8 pessoas aqui agora. Não, então beleza. Todo mundo tá tudo dominado. Acho que qualquer dúvida, eu e o Jocais, a gente já vai tentar adiantar esse trabalho seu, que ele vai ter que viajar, como ele falou. Aí qualquer coisa a gente chama o senhor pra fazer esse trabalho, pra tirar com dúvidas, essas coisas. Igual foi da outra vez.